será que se sente uma pessoa especial por ser o pretendente ao trono de Portugal? Será que pensa como rei, apesar de vivermos há 100 anos numa república? E que rei seria, apesar de ter certamente um governo eleito pelo povo? Estas questões podem ser questões a levantar na conversa que desta vez vou ter com o Sr. Dom Duarte Pio de Bragança. Sr. Dom Duarte, muito obrigado por nos receber na sua casa, numa das suas salas. É bom estar em casa? É bom estar em casa com uma lareira acesa e com a família reunida? E receber os bons amigos, sabe, que é ótimo. Sintra é um pequeno paraíso. Aliás, já aqui vive desde 75, não é? Sim. Essa casa foi a minha conquista revolucionária. Eu comprei em 75 e, de facto, é um paraíso. Gosto imenso de viver aqui, os nossos filhos gostam imenso, a vizinhança é muito simpática, é uma pequena aldeia. E perto de Lisboa, perto da grande cidade, não é? É suficientemente perto para poder aproveitar as vantagens. Mas já que estamos a falar de São Pedro de Sintra e do concelho de Sintra, sabemos uma pessoa muito preocupada com questões ligadas ao meio ambiente. Há alguma coisa que o desgoste neste concelho de Sintra, ou particularmente mesmo aqui em São Pedro de Sintra e Sintra? Bom, houve alturas em que deixaram fazer uma urbanização um pouco descontrolada. Mas isso em todo o país também. À volta do Palácio de Queluz, por exemplo, o Palácio de Justiça aqui em Sintra é uma coisa pavorosa, é um caixote monstruoso. Contudo, é um caixote fora um bocadinho do centro histórico. Portanto, sim, bom, está bem. Vá lá, tiveram esse bom senso. É. Não, mas estraga a paisagem. Pois estraga. Que é o problema que muitas vezes nós ainda não percebemos, que o monumento em si não vale muito se não tiver uma paisagem a enquadrá-lo. E em Portugal perdemos essa noção da paisagem. E agora, quando se constroem monstros ao lado da esquerda e à direita da Torre de Belém, por exemplo, não pode ser, quer dizer, a paisagem da Torre de Belém é sagrada, tem que ser preservada. Não se está a referir ao Centro Cultural de Belém, há essa célebre discussão. Bem, esse já foi muito mau. Mas estava integrado, não acha que estava integrado naquele conjunto? Estaria muito bem integrado em Marrocos, por exemplo, assim em Bagdá. Agora, não, eu refiro-me recentemente à Fundação Champalimau e a um hotel, um ao lado do outro, não pode ser. E o país inteiro está a ser desfigurado. Há castelos, aldeias medievais, lugares lindíssimos em que constroem o próprio Estado, as câmaras, os imigrantes, sem apoios técnicos, constroem casas e edifícios que estragam totalmente a paisagem. O Sr. Dom Duarte já acabou por me dar aqui várias pistas, porque podemos começar pelos imigrantes, mas parece-me natural que os imigrantes ali na década de 60, década de 70, quando começam a ter algum dinheiro, depois de terem partido para países de acolhimento, que tenham construído daquela maneira. Claro que é um atentado, não é, ao meio ambiente, mas ninguém lhes disse que a ardósia, que os materiais da terra, não é, dos quais fugiram, porque era um sinónimo de pobreza, ninguém lhes disse que podiam ser usados numa casa, revestindo a casa e depois com todo o conforto dentro. Portanto, é capaz de ser compreensível, é capaz de ser compreensível essa atitude dos imigrantes, porque trouxeram os modelos importados dos países de acolhimento que para eles é um sinónimo de conforto. O problema é que eles não trouxeram os modelos. Quem fez aqueles bonecos, aqueles desenhos, foram engenheiros técnicos e funcionários das câmaras municipais, que lhes diziam, olha, vocês, o imigrante chega ali e só tem um mês de férias, não tem tempo de tratar da papelada, de fazer projetos, etc. O homem da Câmara diz, já temos aqui um projeto pronto, já está aprovado. E então, a maioria dessas construções são agentes técnicos e engenheiros técnicos das câmaras, que lhes fizeram aquilo, não é? E não houve um cuidado de criar... Não houve, realmente. Agora, há exceções. E há permissividade por parte dos próprios presidentes da Câmara. Aliás, estragou-se muito o país nessa década de 70. Exatamente. Mas continua, ninguém parou. A não ser... Acho que ninguém parou ainda, não se melhorou nada nesse sentido. Com exceção das câmaras do Alentejo, que tomam muito cuidado, e dos Açores. Pois, porque são zonas onde as pessoas não investem. Os Açores, os imigrantes açorianos construíram imenso. Por exemplo, no Alentejo houve pouco investimento, também pouco se progrediu, mas ainda bem, ficou preservado. Mas ainda há investimento. Agora, nos Açores, os imigrantes construíram imenso nas suas aldeias. Respeitando a traça. Exatamente, porque houve uma pessoa, o professor Jorge Forjás, que fez um programa de televisão durante vários meses, explicando porque é que se deve, se eu gosto da minha terra, tenho que protegê-la, tenho que proteger a minha memória, a minha cultura, e as casas modernas nos Açores são feitas em estilo tradicional, com todas as qualidades das casas modernas. Então o país tornou-se feio? Muitas regiões desfiguraram-se. E hoje,
para levar os turistas, é preciso escolher aquela terra aqui, outra ali e tal, porque há outras em que nós já temos vergonha de levar os turistas a certas terras. Não, e há casos muito gritantes de autênticos atentados em plenos centros históricos. Isso também é muito mais grave, não é? Hoje já não é tão possível acontecer, mas aconteceu isso durante a década de 70. Não sei, eu vejo Braga, e 80 também. Braga recentemente estragaram uma zona do centro histórico. O país inteiro continua. Centros culturais horrorosos, zonas urbanísticas autorizadas em zonas históricas. Não, talvez porque as pessoas entendam que modernismo, modernidade, progresso é construção de betão? É, exatamente. Por um lado, porque é de facto, depois vêm os arquitetos com aquela conversa de que tem que ser assim, porque é a nossa época. Mas porquê que é a nossa época tem que ser assim? Porque eles dizem que tem que ser assim. E estão a fazer a mesma coisa desde os anos de 1930, com o estilo Bauhaus, que começaram com a arquitetura do caixote. E até hoje continuam a fazer os mesmos caixotes em todo o lado. Mas, enfim, é um trabalho cultural. Tem que se fazer um trabalho cultural. Revolução de mentalidades. É indispensável. Só que já andamos a falar disto há muitos anos. Há poucos. Até há poucos anos atrás, ninguém nos meios culturais se preocupava com isso. Como é que é viver numa república? O senhor pensa... No sentido em que me preocupo com Portugal a longo prazo. Preocupo dos nossos netos. Não é? Preocupo-me com as minorias que não votam, com os ciganos, com os desempregados, com as pessoas que estão... Enfim, eu tento visitar prisões, tento visitar comunidades... E visita? Entra mesmo nas prisões? Sim. Comunidades... E o que é que leva? Que tipo de conforto ou que tipo de conversa leva a uma prisão? Porque vai conversar com os reclusos? Sim, converso com os reclusos. Sobre quê? Sobre a vida deles, sobre o que é que eles pensam fazer para o futuro, sobre como é que eles aproveitam o tempo na prisão. Hoje em dia, quase todos dizem que antigamente, a duração, dizem, antigamente isto era muito melhor, nós trabalhávamos, tínhamos... Hoje em dia, muitas prisões não têm formação profissional. As oficinas? As oficinas algumas não funcionam, outras... Depois há muita coisa que eles próprios fazem. Eu conheci um advogado preso que, por exemplo, dá cursos de direito aos presos, não é? Prepara-os para depois um dia poderem ir para a universidade. Conheci professores... E depois os guardas são simpáticos. Os guardas, geralmente as pessoas gostam dos guardas, não é? É humano o ambiente. Só que é um pouco abandalhado. Cada um faz o que quer ou não faz nada. Então isso é uma perca de tempo muito grande quando se pensa que as pessoas... Quando fala com esses homens que estão ali, portanto, a cumprir penas, que estão ali com a sua liberdade restringida, fala-se também da possível reintegração quando um dia saírem dali, porque é outra coisa que não funciona em Portugal, como sabe. Funciona pouco. De facto, isso é verdade. Há um grande desperdício de recursos humanos nesse sentido também. Há muitos reincidentes, não é? A pessoa não está preparada, vai cá para fora, vai fazer o que sabe fazer. Vender droga ou outra coisa qualquer. Aliás, por exemplo, 70% hoje dos presos estão ligados com a droga. Ou seja, se resolvesse o problema da droga em Portugal, as prisões esvaziavam. Sim, mas como é que se pode resolver um problema se esse problema corresponde a um dos maiores negócios do mundo? Bom, claro que há uma maneira de acabar com o negócio, que é de os drogados poderem ter acesso à droga gratuita, fornecida pelo Estado, em lugares especiais. E o Sr. Dom Duarte preconiza isso? Eu não como meio para se combater o flagelo? Há uma lei que nunca ninguém conseguiu contrariar, que é a lei da oferta e da procura. Se há procura, há sempre oferta. Se não for por aqui, é por ali. E, portanto, a única maneira de acabar com o comércio da droga é acabar com a procura. E para isso, de facto... Sim, porque enquanto houver o comércio, enquanto houver lucro, não deixa de haver droga. Portanto, ou realmente se consegue prender os drogados todos e obrigá-los a tratarem-se, a curarem-se, etc., o que não acontece, nem ninguém quer fazer. Porque há sempre traficantes. Pois. É? Ou estraga-se o negócio dos traficantes através de outro método. Há pouco dizia o Sr. Dom Duarte que, quando eu o provoquei, perguntando-lhe se pensa como rei, ainda que vivamos há 100 anos numa república, disse-me que pensa a longo prazo. Posso encontrar aí subentendida uma pequena crítica aos nossos atuais políticos? Os políticos, os governantes, não pensam a longo prazo? Bom, de algum modo, a mentalidade republicana é de pensar até às próximas eleições. A grande preocupação de todos
em ganhar as próximas eleições. Então, claro que individualmente temos tido Presidentes da República e políticos que têm uma visão de futuro. Sim, mas um Presidente da República não governa. Não. Isso o rei também não, mas o Presidente da República influencia, pode ter uma enorme influência. Magistratura de influência. Como tem os reis na Europa hoje, enfim, no mundo ocidental. Só que, apesar de tudo, a preocupação da classe política, em geral, é as próximas eleições. Para isso é que existem os partidos. O que subverte tudo, o que vai perverter tudo, não é? Exatamente. Enquanto que nos países como a Inglaterra, a Suécia, enfim, os países nórdicos, etc., a influência dos reis ou das rainhas, junto dos políticos, é atenção, pense no futuro, não desperdice, não arruíne as nossas capacidades futuras, não é? Mas então, há preconceitos em relação à monarquia 100 anos depois, ainda há preconceitos em relação à monarquia 100 anos depois dela ter sido abolida? Em metade da Europa, que tem reis e rainhas, não há esse preconceito. Mas em Portugal? Em Portugal há, basicamente, por uma questão de ignorância política. Nós pensamos em monarquia pensando, referindo-nos ao passado. Aos reis absolutos, não. Já não existem há muito tempo na Europa. Liberal, então eu ouvi pessoas a dizer, nós não podemos voltar ao tempo das carruagens de cavalo. Mas isso nunca votaríamos. Também ouvi um ministro dizer, para ver como Portugal era mal no passado, não tínhamos caixas multibanco nem telemóveis. Não é? Foi o ministro que disse isso. De modo que o problema é que as pessoas, em vez de comparar com as repúblicas atuais, na América do Sul, do Norte, na Ásia, etc., enfim, na Europa, com as monarquias, queremos comparar a nossa República atual com uma monarquia de há 100 anos atrás. O rei Dom Carlos foi muito comemorado há pouco tempo, enfim. Os 100 anos da República, por exemplo, o que é que se falou? Falou-se nas boas intenções dos revolucionários de 1910. E que se cumpriram ou ficaram por cumprir? Isso foi um dos aspectos positivos dessas comemorações. Ficaram muito caras, realmente gastou-se muitos milhões de euros. Mas tiveram como bom resultado ver que a Primeira República foi um desastre. Correu tudo mal. As mulheres não ganharam direito de voto, até perderam as que tinham. Metade dos eleitores de 1900 perderam os direitos de voto depois da República. Houve perseguições aos sindicatos, perseguições à Igreja, aos católicos, perseguições a toda a gente. Sim, mas a Primeira República teria que surgir, porque aquela monarquia estava caduca. O país estava em bancarrota. Dizia alguém, não me lembro se era o Essa de Queiroz, ou se foi o Alexandre Colano, mas foi um dos escritores, acho que foi o Essa de Queiroz, dizia, durante o tempo do rei Dom Carlos podia-se insultar o rei na imprensa. Hoje, falar mal do Presidente da República é muito perigoso. E um jornal que falasse mal do Presidente da República era assaltado, destruído, enfim. Havia uma grande perseguição política. Portanto, não se ganhou nada. O rei Dom Carlos, se tivesse continuado numa monarquia democrática, pois... Sim, porque aquela era uma monarquia democrática. O país tinha evoluído normalmente com os anos e certamente que hoje... Ainda que Dom Carlos tenha dissolvido, não sei se dissolvido é o termo exato. Dissolveu o Parlamento. O Parlamento, não é? Quando depois existiu o governo de Franco. Só porque ele quis que o João Franco continuasse primeiro-ministro até o fim do seu mandato. E o país inteiro queixava-se da instabilidade. Porque depois ocorreriam eleições, era? Depois havia eleições, estavam já previstas, enfim. O resto, a ditadura de João Franco não tinha nada a ver com a ditadura da Segunda República, de Salazar. Era uma ditadura de não haver um Parlamento de fazer decretos. Mas aquela monarquia não podia vingar. Aquela monarquia, alguma coisa teria de acontecer. Comparando com o resto da Europa, não estava mal, quer dizer, estávamos a meio do nível de desenvolvimento da Europa, não é? Ou havia grandes liberdades, havia progresso, apesar de tudo. Enfim. E havia proximidade entre o rei e o povo ou a população, porque o Sr. Dom Duarte costuma dizer que o regime monárquico é um regime mais próximo das pessoas. A ideia que muitas pessoas têm da monarquia é que estamos a falar da família real, não é? E de toda uma corte afastadíssima das pessoas.